Muito bem, sejam bem-vindos, alunos aí. Vamos continuar nossa conversa aqui. Tudo bem? Com relação ao último exercício aí, o Gustavão vai comentar a peça pra gente, depois o Paulo vai comentar as questões. As impressões então do último exercício. Pode até comentar a questão do simulado, o que vocês acharam no simulado. Boa noite a todos. Estamos chegando aí perto da prova, né? Já começa a tremer um pouquinho mais, né, o negócio. Mas, pessoal, seguinte, com relação ao simulado, algumas palavras, acho que a grande maioria de vocês já recebeu a nota, todos já foram corrigidos, tá? Pessoal das outras unidades, eu peço um pouquinho de calma com relação à questão dos comentários do simulado, porque os simulados vão ser devolvidos para vocês, para a sua unidade, já foram enviados aqui pelo correio e tal. Então tenha um pouco de calma aí na hora de questionar eventualmente a nota que receberam no simulado. Não dá para você ter uma noção exata do que aconteceu, por que foi descontado o ponto, sem ter visto a prova, né? Então aguarde um pouquinho, espere um pouquinho. Se surgir alguma dúvida, pode mandar que a gente responde aí com toda a cautela e toda a calma possível, tá bom? Com relação ao próprio simulado em si, eu achei que na peça o pessoal teve um desenvolvimento legal com relação à parte da fundamentação, o pessoal pegou bem quais foram os dispositivos violados, tal, a estrutura da petição inicial estava certinha. Alguns cuidados, né, que eu acho que devem ser tomados. Acho que desligou aqui. Alô? Respondo. Tá meio ruim o áudio. Bom, agora foi. Hoje o áudio está meio complicado, né? Com relação ao simulado, então, algumas questões que eu acho que vocês têm que ficar atentos, tá? Tutela de urgência, pessoal. Seguinte, se a lei da ação, tá? A lei da ação tem uma medida liminar específica, utilize aquela liminar específica, tá? A lei da ação popular tem um dispositivo próprio que autoriza o cabimento de uma medida de urgência, que é o artigo 5º, parágrafo 4º, tá? Então você vai fazer o pedido da sua liminar com base naquele dispositivo, tá? Ah, mas professor, eu já vi a ação popular com pedido de tutela antecipada. Tá bom, você quer fazer com tutela antecipada? Faz com tutela antecipada, mas fundamenta com base no artigo 273 apenas, tá? E com os requisitos de cabimento da tutela antecipada, que é a prova inequívoca da verossimilhança das alegações e o perigo de dano, tá? Porque fumus boniuris é diferente de prova inequívoca da verossimilhança das alegações. Esse segundo requisito que eu falei é até mais amplo, né? É mais extenso que o fumus boniuris. Então, se você falou a tutela antecipada, não me fale em fumus boniuris. Isso é questão técnica, tá errado, tá? Se optar por tutela antecipada, justifica com base nos requisitos da tutela antecipada, tá? Cuidado com isso. Isso é importante, foi um erro que muitos cometeram, tá? E cuidado, pessoal. Cautelar é uma ação própria. Você não vai pedir medida, mas INADIM, INADECON, tudo bem, ali está um nome cautelar, de fato, você usa o nome da lei. Só que o nome da lei, o nome que a lei utilizou, infelizmente está incorreto. O legislador foi mal aí. Deveria se eliminar que elas são medidas satisfativas, mas a gente pede para que você utilize, de fato, o nome da lei, que é o próprio nome que o Supremo adota. Ali, nas ações de controle. Nas demais, é liminar ou tutela antecipada, tá? Não vai pedir cautelar em ação popular. Tudo bem? Diga. Se for tutela antecipada, você vai utilizar o requisito da tutela antecipada, que é prova inequívoca da verossimilhança das alegações e o perigo de dano, tá? Beleza? Bom, outra questão que é importante, os pedidos, pessoal. A grande falha da ação popular, que eu percebi de todas, de forma geral, foram os pedidos. Primeiro, especifiquem os pedidos, tá? Você tem que entender que a ação tem uma finalidade. Além dos fundamentos, que óbvio são importantes de vocês trabalharem, a ação tem uma finalidade própria. Você está entrando com aquela ação para alguma finalidade. Qual é a finalidade da ação popular? É anular o ato, né? O ato ilegal, o ato lesivo aí, que gerou dano ao erário. Então você vai pedir a anulação do ato, no caso ali a nomeação. E o que, obviamente, decorreu desse ato ilegal? Que era o ressarcimento, né? Os subsídios que o fulano lá tinha que devolver, a própria propaganda que foi feita com o dinheiro da empresa pública, que era um dinheiro público. Esse é outro detalhe importante também. A legitimidade naquele caso. Vocês perceberam? Eram muitos os legitimados passivos. Por quê? Porque a ação popular, você vai encaixar a pessoa jurídica, as pessoas físicas, no caso, as autoridades administrativas, os prefeitos, etc. Todo mundo que tem alguma responsabilidade no ato vai fazer parte do polo passivo da ação popular. Se for uma ação popular, geralmente são muitos os réus.
até eu peço para vocês, na hora de indicá-los no preâmbulo, toma cuidado. Não é para ficar qualificando igual vocês fazem com o autor, senão você vai perder o preâmbulo, vai ficar enorme, vocês perceberam. Basta indicar quem é o réu, é o suficiente. Vem propor ação popular em face de tal, tal e tal. Qualificação completa. Fulano, qualificação completa. Cicrano, qualificação completa. Tá bom? Para vocês não perderem espaço. Porque isso prejudica todo o desenvolvimento da peça depois. Tudo bem? Então, especifiquem os pedidos. Para que a liminar se destina? Para que o pedido de mérito se destina? E cuidado, pessoal. É procedência do pedido, não é procedência da ação. A ação é o instrumento pelo qual você veicula a tutela jurisdicional, que é o pedido, tá bom? Vou trocar aqui o microfone. Tá, vai ficar melhor. Agora sim. Então, tomem esse cuidadinho, tá? Que isso é uma questão técnica, é procedência do pedido, não é procedência da ação. Tudo bem? Então, essas são minhas questões mais específicas em relação ao simulado quanto à peça, que eu achei que foi aí que vocês pecaram um pouco. Nas questões, de uma forma geral, o pessoal conseguiu atingir uma pontuação razoável. Tomar cuidado com a diferença, o que é declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Estudem esses conceitinhos, tá? O que é inconstitucionalidade por arrastamento, interpretação conforme, inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. É importante vocês saberem esses conceitinhos, tá? Inconstitucionalidade por atração, que é a mesma coisa que por arrastamento, tudo bem? Pega um livro do Orival, uma doutrina, e deem uma olhadinha nos conceitinhos do glossário, que eu acho que alguém até postou no Facebook, né? Postaram um glossário lá com o que diz cada nome de instituto. Dê uma olhadinha lá que também ajuda. Tudo bem? Com relação à peça dessa semana, vocês tiveram aula agora, né? Então, acho que para muitos caiu a ficha, né? Quem eventualmente errou, que era para fazer um recurso ordinário constitucional. Cuidado, pessoal. Recurso ordinário constitucional tem a mesma característica da apelação, é peça de interposição e razões. Mas o recurso, ele tem situações de cabimento específicas descritas na Constituição, tá? Que pode ser tanto um ROC para o STJ, com base no artigo 105, né? Que então são 3 hipóteses, e um ROC para o STF, quando a decisão geralmente é proveniente do STJ, salvo na questão de crime político, quando a competência da Justiça Federal de primeira instância para julgar. Nesse caso, o ROC o julgamento ocorre na primeira instância e o ROC vai direto para o STF. Então, fiquem atentos, mas isso é mais matéria de direito penal. A tendência é que se caia um ROC, né, vai ser da denegação de um remédio. E denegação, pessoal, é julgamento de mérito, tá? Cuidado, alguns até fizeram agravo. Cuidado, agravo é decisão interlocutória. Ali houve o julgamento de mérito do remédio condicional, do mandado de segurança. Houve a denegação. Quando há denegação é porque houve o julgamento de mérito. Houve um acórdão do tribunal que julgou o mérito daquele mandado de segurança de competência originária e, por conta disso, por ter sido denegada a ordem, né, a segurança, você deveria ter feito um ROC para o STJ. Tá? O endereçamento da petição de interposição é para o tribunal ACO, né, juízo ACO, que foi aquele que deu a decisão originária da qual você está recorrendo. As razões é que são endereçadas para o tribunal ad quem, né, que no caso era o Superior Tribunal de Justiça. Tudo bem? No mais, no pedido o pessoal até que foi bem, pediu a reforma da decisão para que fosse concedida segurança e fornecidas as informações, os argumentos, o pessoal pegou bem, direito de certidão, sustentou o direito líquido e certo do mandado de segurança, que era importante falar isso, percebeu que tinha um dispositivo na ação popular que tratava especificamente dessa questão das informações, tal. Então, nesse aspecto, o pessoal, até nas razões, eu achei que o pessoal foi bem legal na fundamentação. Tá? Só cuidado, ROC não é apelação, não chame de apelação, senão eles não aceitam. Tá? Quando caiu o ROC, teve gente que colocou o nome de apelação, não aceitaram fungibilidade nesse caso, não foi o recurso admitido. Tudo bem? Com relação às demais questões específicas do ROC, eu acho que o pessoal entendeu bem, quem fez o ROC conseguiu ali escrever legal, a legitimidade dos recorrentes, a argumentação, etc. Tá bom? Boa noite a todos, vou passar a palavra aqui para o Paulo, que vai comentar as questões. Boa noite, pessoal, tudo bom? Bom, essa semana tivemos questões variadas, né? A gente abordou vários temas, direitos políticos, tivemos um pouquinho de controle de constitucionalidade e também a questão de tratados internacionais. Na primeira questão, ele justamente discutia a questão de uma pessoa que era senador de um estado, ele queria, na verdade, se candidatar num outro estado em que a mulher dele era governadora.
Bom, nesse caso a gente tem que lembrar daquele dispositivo da inelegibilidade reflexa, do parágrafo 7º do artigo 14. Lembrando que se o titular do Poder Executivo, ele exerce, ele tem um cargo naquele estado, na circunscrição, se alguém que é parente dele tenta se candidatar, não pode, tem uma vedação. E era justamente nesse caso. A mulher dele era governadora, se ele queria então se candidatar a senador naquele estado, não haveria esse óbice. Lembrando que, na verdade, ele não estava se reelegendo. É até um ponto que a gente caiu essa questão semelhante na prova da OAB, a gente até pontuou. Ele não estava se reelegendo, porque ele era senador de um estado. Ele queria se candidatar a outro estado. Era uma nova, então, candidatura que ele estava lançando. Por isso, então, havia o óbice. E no item B, ele perguntava se o filho dele poderia se candidatar no próprio estado do pai. Aí poderia, não tem nenhum problema. Por quê? A inelegibilidade reflexa, que tem lá no parágrafo 7º, ela se aplica ao cargo do executivo. E como o pai dele era senador, é cargo do legislativo, não tem nenhum problema. Essa era justamente a sacada da questão que vocês tinham que perceber e colocar. Com relação à fundamentação, não vi problemas. O pessoal tem, já nesse final de curso, já estamos quase chegando na reta final, a gente vê que vocês têm melhorado bastante a fundamentação, fazendo aquele raciocínio jurídico que a gente sempre fala. Coloca a norma, explica um pouquinho e faz uma conclusão. Então, essa questão era só essa jogada de saber que o principal ponto era lembrar que a inelegibilidade reflexa só aplica aos cargos do executivo e não do legislativo. Tá certo? Na segunda questão, uma questão aqui de batida já, que tratava do quê? Da medida cautelar em a ação direta por omissão, inconstitucionalidade por omissão, e o mandado de injunção. Lembrando que na ADI por omissão é possível, então, a cautelar, teve uma alteração legislativa, e o artigo 12F, 12F, estabelecia, então, que pode, e o STF, então, por questão de a norma trazer essa previsão, ele entende, então, é possível, tem previsão expressa. Com relação ao mandado de injunção, o STF já bateu nesse ponto e falou, olha, não aplica. Embora até tenham discussões doutrinárias dizendo por que se aplica no ADI por omissão e não tem no mandado de injunção, a doutrina debate esse tema, mas, por enquanto, para um tem previsão expressa, para o outro não tem. Então, é só lembrar. Um tem, o outro não tem, decisão já pacífica do STF por enquanto. Pode ser que eles mudem daqui para frente, mas por enquanto eles entendem que para MI não cabe, certo? Vamos lá, terceira questão agora envolvendo um pouquinho de controle de constitucionalidade. Nessa questão, ele tratava da figura do AGU. O AGU, a princípio, como tem previsão lá no artigo 103 da Constituição, que é aquele que defende, ele vai defender, sempre que ele está no processo no STF, ele vai defender a norma, por previsão expressa do artigo 103, parágrafo 3º. Tem lá, ele tem que defender. Mas, a gente já sabe, já tem decisão do STF sobre isso, dizendo que, bom, se algumas questões o STF já decidiu reiteradamente, não há necessidade dele vir e ficar defendendo a norma. Então, se já teve manifestação anterior, não há necessidade. Na resposta, vocês teriam que abordar o quê? Primeiro, é preciso sim defender, tem previsão expressa. Segundo, se já o tema já vem sendo debatido, já vem sendo tratado várias vezes dentro do Poder Judiciário, não tem por que então ele vir e defender a norma. Seria um ato até desnecessário. E, por fim, e nessa pergunta também tinha um detalhe, que ele perguntava se o STF pode declarar a inconstitucionalidade de um outro dispositivo, do dispositivo da Lei X, que ele tratava lá da questão da Lei X. Lembrando, esse é um conceito que o próprio Gustavo aqui já falou para vocês verem no glossário, dessa questão de conceitos. Aqui tratava da inconstitucionalidade por arrastamento. Ou seja, o STF primeiro ele vai se atentar àquilo que foi pedido. Olha, eu quero que você declare a inconstitucionalidade da norma X. Mas, se eu verifico que aquela norma ela tem uma ligação com algum outro dispositivo que está relacionado, então eu declaro a inconstitucionalidade daquela norma e, por arrastamento, por isso, ou seja, já que ela tem uma relação, eu declaro da outra também. Isso é um caráter excepcional. Lembrando que ele sempre está vinculado à questão do que foi, eu quero a inconstitucionalidade daquela norma. Só que se eles verificam que tem essa ligação, que tem esse relacionamento entre essas duas normas, então ele arrasta e justamente declara a inconstitucionalidade da outra também. Isso de forma excepcional. Só para até ajudar vocês... Meu microfone está ligado? Está ligado? Não, tá. Eu coloquei outro. Está aqui. Beleza. Então é o seguinte, moçada. Pensa comigo. Ó. Aposentadoria. Chega para mim onde está a previsão no seu vademécum da aposentadoria das pessoas.
Qual artigo fala de aposentadoria? Quais são os requisitos para poder se aposentar? Tantos anos de contribuição, tantos anos de idade. Onde é que está isso? Se achou, beleza. Se não achou, vai achar aí. Onde é que está isso? Os requisitos para se aposentar, né, pela Previdência Social, né? Homens, 35 anos, mulher 30 anos de contribuição, tanto de idade. Pega o seu vademécum e encontra para a gente a resposta. Qual é o artigo que fala desses requisitos? 201, parágrafo 7º. Chequem para mim, por favor, se é isso mesmo. Artigo 201, parágrafo 7º, é isso? Tá. Esses requisitos que aí estão na Constituição, pergunto, tem alguma lei que vai replicar esses requisitos, que vai repetir? O que você acha? Sim ou não? Rápido. Sim, vai ter uma lei de benefícios previdenciários. Tranquilo? Imagine que ao fazer essa lei de benefícios previdenciários, essa lei federal, para mexer com previdência, tudo bem? O nosso Congresso faz a lei. Joinha? Igualzinho o texto da Constituição. Até aqui, beleza? Quem é que vai ter que conceder o benefício? Concordam que é a Previdência Social? Sim ou não? Rápido. Sim, vamos pensar no INSS, autarquia federal. Joinha? Quando eu dependo de um ato do Estado, de um agente do Estado, de uma autarquia, de uma repartição pública, entenda, o chefe do Executivo vai fazer um decreto regulamentar. Lembra da faculdade? Decreto regulamentar é um decreto, por exemplo, nesse caso, um decreto presidencial, dizendo como a Previdência Social vai conceder aquele benefício. Até aqui tudo bem? Joinha? Normalmente, os decretos regulamentares repetem o texto da lei. Até aí tudo bem? Imagine que alguém entrou com uma DIN lá no Supremo dizendo que um artigo X da lei é inconstitucional. Até aqui, beleza? Então, aquele artigo X da lei é inconstitucional. Se eu for pesquisar, eu vou ter um artigo de um decreto regulamentar, do decreto, idêntico ao da lei. Até aqui, beleza? Se o Supremo disse que o artigo X da lei é inconstitucional, por arrastamento vai atingir quem? O artigo do decreto regulamentar. Então, um exemplo mais claro para você falar, inconstitucionalidade por arrastamento. Declarei a lei, atingi quem? O decreto. Até aqui tudo bem? Beleza? Vai lá, Paulão. Então, esse é um exemplo clássico de constitucionalidade por arrastamento. E, por último, na última questão, ele tratava da questão de tratados internacionais. E lá, o que ele procurava? Primeiro, ele perguntava sobre o procedimento. Lembrando, procedimento de tratado internacional. O presidente vai lá, assina o tratado, traz para cá, o Congresso vai deliberar sobre o tratado, vai ratificar, aí tem o decreto legislativo, e depois ele manda para o presidente de novo, e o presidente publica por um decreto, né, que aí vai exatamente estar internalizado o tratado internacional aqui no nosso ordenamento. Deixa eu pegar um gancho aqui, Paulão. Anote no caderno de vocês, por favor. Fica aí, Paulão. Se quiser sentar, pode sentar, filho. Escrevam no caderninho de vocês, processo de internalização dos tratados. Escreve aí, filhão. O processo de internalização dos tratados. E quando eu digo dos tratados, de qualquer tratado, comum ou até de direitos humanos, beleza? Internalização dos tratados. Em concurso, vocês podem encontrar o tema incorporação. A ideia é a mesma. Incorporação dos tratados. Quem foi meu aluno de direitos humanos na primeira fase, nós comentamos isso. Nós chegamos a falar disso aí. Olha, vamos colocar em 3 etapas para ficar bem claro, bem tranquilo como é que é o sistema. Tranquilo? Então, a primeira etapa, a primeira fase, é a fase de negociação e assinatura. Negociação e assinatura. Essa fase de negociação e assinatura envolve a atuação do Poder Executivo. Envolve a atuação do Poder Executivo. Tudo bem até aqui, moçada? Então pensa comigo, ó. O ministro das Relações Exteriores é quem cuida da agenda externa da Presidência da República. Beleza? Para onde vai viajar, quais são os possíveis tratados que podem ser assinados, etc. Tal. Tranquilo? Ministro das Relações Exteriores. Tudo bem até aqui, moçada? Quem vai ajudar a redigir, normalmente é a Casa Civil. A Casa Civil assessora a Presidência da República. Tranquilo? Então, o ministro das Relações Exteriores teve contato lá com a ONU ou com a OEA sobre certo tratado. Até aqui, beleza? Bom, chama lá a Presidente da República, aquela pessoa linda, maravilhosa, a Dilma.
beijo gato selvagem pra você, linda, maravilhosa. Ela é uma pessoa gentil, fala assim, caralho, vamos resolver essa porra logo. Nós temos que assinar o tratado, tá certo? Então é o seguinte, Casa Civil comigo vai cuidar da redação. Ministro das Relações Exteriores, como é que está a relação nos países com relação à nossa parte econômica, o X? Você aqui também, comigo. Cadê o ministro da Justiça? José Eduardo, vem cá, senta aqui perto de mim, vamos aqui comigo. E vai fazer a assinatura do tratado. Até aqui, beleza? Assinou o tratado. Eu quero que você me localize no seu vademecum. Qual é o artigo que diz que compete a presidente assinar os tratados? Ou assinar tratados? Qual é o artigo da nossa Constituição que fala com relação a esse privilégio, esse requisito, essa prevalência, ou essa imposição da presidente é a competente para assinar tratados? Já acharam já? 84? Artigo 84. É isso mesmo? Rápidos, são rápidos, hein, caralho? Artigo, parabéns, tô gostando de ver. Qual artigo 84, qual é o inciso, moçada? Então, sublinha aí, por favor. Artigo 84, inciso 8º, é isso? Compete ao presidente celebrar tratados internacionais. Aí, enquadramos essa primeira fase. Tranquilo? Então, vocês colocaram para mim, artigo 84, inciso 8º da nossa Constituição. Artigo 84, inciso 8º da Constituição. Até aqui tudo bem, moçada? Então o presidente assinou o tratado. Joinha? Já caiu em 2 provas seguidas na primeira fase o tema que nós replicamos nesse exercício que você fez. A segunda fase é a confirmação do tratado. Nós vamos colocar o referendo congressual. O referendo congressual. Filhão, se eu estou falando de referendo congressual, adivinha quem vai atuar, filho? O Congresso Nacional. Aquelas pessoas que gostam de trabalhar para o bem do Brasil. Às vezes ficam horas trabalhando lá para votar um negócio que ficou 120 e poucos dias parado, né? Quer resolver numa sentada só. Bom, o referendo congressual você vai entender na linguagem de boteco como votação do tratado, ou confirmação do tratado. Então, o referendo congressual você entenda como a confirmação daquele tratado. O mais simples ainda, a votação no tratado. Só que essa votação no tratado se dá através de um decreto legislativo. A espécie normativa que viabiliza o referendo chama-se decreto legislativo. Beleza? Então, decreto legislativo, quem o realiza, quem edita, quem cria, quem o faz, é o Congresso Nacional. Até aqui tudo bem, moçada? Joinha? Me ache onde está, no artigo 59, o decreto legislativo. Pergunto se ele é uma espécie normativa. Se sim ou não, qual que é o inciso do artigo 49? Inciso 6º? Então, o decreto legislativo é uma espécie normativa. Até aí, beleza? Joinha. E eu vou usar o decreto legislativo quando eu tenho atuação do Congresso nas matérias de sua competência. Me achem onde estão as competências do Congresso Nacional. Compete ao Congresso Nacional. Opa, muito bom. Artigo 49, estão ligeiros, muito bom. Artigo 49. Me veja aí dentro dos incisos qual é aquele que fala que compete ao Congresso confirmar ou referendar um tratado internacional. Pode sublinhar então. Artigo 49, inciso 1º. Vou colocar aqui. Artigo 49, inciso 1º da Constituição. Daqui a pouco a gente vai até completar a informação que o Paulo vai trazer para a gente. Referendo congressual é feito pelo decreto legislativo. Tranquilo? Tudo bem até aqui, moçada? Isso para qualquer tratado. Joinha? Tá. O Congresso votou esse decreto legislativo, devolve para o presidente. Então, a terceira fase. A terceira fase é a ratificação do tratado. Como aqui é uma aula de constitucional, nós vamos ficar nessa etapa, ratificação do tratado. Que você entenda, essa ratificação, a depender do autor, do internacionalista, que é o que mais trata disso, ou do constitucionalista, ele pode até subdividir em mais 1 ou 2 etapas aqui. Beleza? Mas quando eu falo ratificação do tratado, você entenda a efetiva confirmação daquele tratado, a efetiva internalização daquele tratado. Porque essa ratificação do tratado vai ser realizada, entre parênteses, pelo Poder Executivo, vai junto comigo, pelo Poder Executivo, que vai editar um decreto.
é o que vocês ouvem falar de decreto presidencial ou de decreto de promulgação do tratado. A depender do autor, vocês encontram lá decreto presidencial ou decreto de promulgação do tratado. Deu certo? Então o presidente assina, o Congresso confirma, através do referendo congressual, devolve para o presidente vai fazer um decreto presidencial. Então é um decreto do presidente da República, ou da presidente da República. Até aqui, beleza? Esse decreto presidencial, óbvio, vai ser promulgado e publicado no Diário Oficial da União. Tranquilo? Vai ser promulgado e publicado no Diário Oficial da União. Em algumas situações específicas, e eu preciso olhar o corpo, o texto do tratado, pode ser que esteja previsto no corpo do tratado o seguinte, ó, vai ser internalizado no país X, mas para valer para todas as partes contraentes ou contratantes, precisa ser registrado, arquivado, armazenado na Secretaria-Geral da ONU ou na Secretaria-Geral da OEA, onde vai ficar arquivado para fins de reserva futura ou até denúncia, eu sair do tratado. Até aqui todo mundo bem? Joinha? Será que eu acho algum artigo que fala de decreto presidencial para internalizar o tratado? Será que eu acho isso? Por decreto vai internalizar o tratado? Será que eu vou achar isso aí? Não sei. O que eu tenho que fazer? Procurar no meu instrumento de trabalho. Qual é o instrumento? O vademecum, pô. Será que está dito lá, mediante decreto, incorporar um tratado? Eu tenho que subentender isso. Ah, professor, mas se eu ler a Convenção de Viena sobre Tratados que o Brasil aderiu, parabéns, está indo bem longe. Eu estou procurando, por enquanto, só na Constituição, filho. Será que na Constituição eu tenho que entender, quando está lá, celebrar tratados, subentende o decreto presidencial? E agora estou fazendo uma pergunta para vocês raciocinarem. Tentou achar, não achou? Como é que você vai sair dessa sinuca de bico na prova? Eu procurei, acho que não encontrei lá, mediante decreto, incorporar um tratado. Se você procurar, então procura aí, cara, estou dizendo, estou dando uma sugestão, procura. Se você achar, beleza. 84 inciso 4, é isso? Eu estou confiando em vocês. É isso? Checa. 84 inciso 4? Estou perguntando para vocês, é isso mesmo? Está expresso aí, moçada? Se está expresso, preciso ficar divagando rápido? Não. Qual que é o artigo? 84, inciso 4, é isso? Estou confiando em vocês, eu estou sem Constituição aqui. É isso mesmo? É genérico? O que está escrito aí no 84, 4? Tá meio solto aí, né, cara? Só se fosse subsidiariamente. Mas vamos deixar aqui como um subsídio. Falou aí de decreto do presidente, não é isso? Mas está expresso que é decreto para incorporar um tratado? Está expresso ou não? Não, então é só um subsídio que eu poderia usar. Um subterfúgio, uma desculpa. Homem, quando está atrás de uma mulher, o que ele faz? Vê onde ela anda, onde ela mora, onde ela almoça e dá aquelas trombadas. Olha, você almoça sempre aqui. Meninas, o cara está de olho em você faz tempo. É chaveco forte. Entendeu? Nossa, você vem tomar sorvete aqui. O cara é ligeiro, o cara não é trouxa. Meninas, os homens mentem. Entenderam? Homens, às vezes elas fingem. Então, cautela. Tranquilo até aqui, moçada? Podemos caminhar? Diga para mim, se não está expresso, posso usar esse subsídio para dizer, olha, de acordo com a doutrina, porque eu não sei, não tem um livro para consultar, de acordo com a doutrina e de acordo com o texto da própria Constituição, de modo a suplementar a informação acima trazida, é por decreto presidencial que se incorpora um tratado. Até aqui, beleza? Você não achou a resposta de imediato, você busca um subterfúgio. Até aqui todo mundo bem? Tudo bem? Ah, professor, mas eu trouxe também o meu VAD de internacional que eu tenho, e tem lá a Convenção de Viena sobre Tratados, que vai trazer algumas informações que vão me ajudar. Ótimo, cara. Quanto mais argumentos, melhor. De modo de bem diminuto. O presidente assina, o Congresso confirma por decreto legislativo, é ratificado por meio de decreto presidencial. Tem isso no caderninho?
Pelo menos? Tem ou não tem? Paulão, vai com o resto da resposta aí. Bom, alô? Pronto. Dando sequência... Alô? Oi? Pronto. Dando sequência, então, aqui na resposta da questão número 4, depois de fazer analisar toda essa questão do procedimento dos tratados, ele vem e pergunta, porque aqui no enunciado ele tratava de um tratado da OMC, ou seja, um tratado de matéria comercial. Aí ele vem e pergunta qual a hierarquia que esse tratado vem quando ele é internalizado, então, no nosso ordenamento jurídico. Aí vocês têm que lembrar, já que é um tratado que trata de matéria comercial, algo diferente. Lembrando, então, que essa matéria comercial pode ser tributária, pode ser outros assuntos que não relacionados a direitos humanos. Lembrando daquela previsão do parágrafo 3º do artigo 5º. Se é um tratado que não versa sobre direitos humanos, ele vem e adquire o status de lei ordinária. A gente tem que lembrar daquele julgado do STF, que o professor Eval sempre menciona, o RE 466-343, onde, analisando a Convenção Americana, eles estabeleceram que se é um tratado que versa sobre... Alô? Ih, o som está falhando de novo. Se é um tratado que versa sobre direitos humanos, o STF então definiu que ele tem status de norma supralegal. Está abaixo da Constituição e acima das leis ordinárias. Agora, se é um tratado que não versa sobre direitos humanos, matéria comercial, tributária e entre outros, aí ele tem o caráter de norma de lei ordinária, como qualquer outra lei aqui do nosso ordenamento. Segura aí, bom. Vem aqui, pessoal, no caderninho de vocês. Natureza ou status dos tratados. Natureza ou status dos tratados no Brasil. Então, recapitulando até quem já viu isso na primeira fase, mas vamos deixar bem claro, porque isso foi objeto de pergunta de prova. Beleza? Natureza ou status dos tratados no Brasil. Então, primeira coisa, não se esqueça, a espécie que internaliza é decreto presidencial. Até aqui, beleza? Não vai confundir as coisas. Qual que é a espécie normativa que internaliza o tratado? Decreto presidencial. Até aí tudo bem? Esse decreto presidencial, qual é a natureza dele? Tudo bem? Você vem aqui comigo, de modo bem devagarzinho. Ó. Se for, letra A, de direitos humanos. De direitos humanos. Referendado. Se for de direitos humanos, referendado nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da nossa Constituição, se for um tratado de direitos humanos, referendado, entenda, votado, confirmado, tudo bem até aqui, moçada? Então, se eu falei referendado, pense comigo. Fizeram um decreto legislativo e o votaram, beleza? Nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º. Checa para mim, por favor, no seu VAD, o parágrafo 3º do artigo 5º, moçada. Chequem, por favor, no VAD de vocês o parágrafo 3º do artigo 5º. Checa lá. Lembra dele, não? Lembra do parágrafo 3º do artigo 5º? O sistema de votação que aí existe, moçada, pergunto, é semelhante à aprovação de uma emenda constitucional? Sim ou não? Rápido. Sim. Então lembra da primeira fase? Quer dizer que esse tratado vai ter natureza de emenda constitucional. Tudo bem? Então é comum. Ele é semelhante, né? Semelhante a uma emenda constitucional. E vocês já sabem, veja se abaixo do parágrafo 3º é feita menção a algum tratado. Checa no seu VAD. Se abaixo do parágrafo 3º, moçada, é feita menção a algum tratado. Decreto alguma coisa, é feito ou não é feito? Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Abaixo do parágrafo 3º. Tem o decreto 6949 aí? Não tem? Então nós sabemos. Opa, falha no VAD. Faltou colocar embaixo aí o decreto 6949. Então no caderninho de vocês só tem um tratado com essa natureza. Decreto 6949 de 2009. Eu vi no Twitter aquele pessoal, né, perto da prova, posso levar o vadão, o vadinho, Leva, filho. Você vai levar o VAD. Agora, vou ser bem sincero para vocês, eu não vi nenhum aluno me enchendo o saco com relação a isso. Porque sabe que é tomar um coice, né, filho? Pensa aqui comigo.
Vem a imagem para mim, por favor, filhão. Você está fazendo a prova, vai fazer a prova. Você vai perguntar se seu VAD pode ser usado ou não? É lógico que não. Você produz prova contra você? Você não pode ser burro, não produz prova, fica na moita. Se o cara vier tirar, peraí, tá querendo tirar por quê? Ah, não, tem porque tem isso aí. Tem o quê? Você falou que tem o quê? Deixa eu ver aqui. Posso usar esse VAD só com mão? Não vou rasgar, tá? O senhor falou que tem o quê? Índice remissivo? O que o senhor fala que é índice remissivo? Ah, esse negócio aqui no começo. Ah, índice remissivo, deixa eu ver aqui. Ah, isso aqui é índice remissivo? Isso não pode usar? Não pode. Ah! Pronto. Tá resolvida a treta. Você entendeu, filho? Assim, não pode ser. Caralho. Você é um advogado, você é um lerdo louco. Pensa, porra. Ah, não pode usar? Pronto. Tá arrancado. O que mais não pode usar? Ah, não pode usar o quê? Você vai ter que olhar, você vai ter que dizer pra mim por que não pode usar. Aliás, eu quero o seu nome inteiro, que se tiver treta eu vou constar na ata aqui da prova, que eu fui, né, de certo modo coagido, constrangido, eu quero constar o seu nome na ata. Você tem que agir como advogado, não como um cagão, porra. Ó, não pode usar? É só isso, tá dizendo que não pode usar? É isso. Rá. Não tá mais aí. Que mais? Ah, não pode usar não sei o quê. É. Rá. Ah, não pode usar as carinhas. Ah, não. As carinhas não. Arranca, filho. Agora não pode ser lerdo, ficar chorando. Ah, porque eu li. Cala a boca. Não seja... Ah, eu sou surtado. Compra os outros 3, 4 watts. Leva 12 watts. Tem limite de você levar de watt? Leva uma linha de watt. Ó. Esse pode. Mr. Bean fazendo a prova, né? Não produzam prova contra vocês. Entendeu? Ah, professor, mas tinha lá um negócio que não pode. Cara, arranca, porra. Ah, mas é melhor fazer sem um pedaço que sem o VAD inteiro. Entendeu? Primeira coisa, o nome do senhor inteiro, por favor. O senhor é fiscal aqui da sala? Tá, joia. Nome inteiro do senhor? Tá. O senhor vai tirar esse VAD? Qual o motivo? Isso. Eu quero constar. Aliás, chama o responsável da ordem, o advogado da ordem aqui, que está aqui para a gente começar a interpelar essa situação. A tomar partido jurídico dessa situação. A documentar essa situação. O cara te olha contra os olhos. Não pensando bem, pode usar. Agora, se você é cagão, não adianta. Ah, o minivade não tem. O que está errado no minivade? É isso. Arranca. Pronto. Esses VADs que estão com vocês, moçada, estão desde a primeira edição sendo usados por prova da ordem. Se tem hoje milhares de advogados, promotor, juiz, vai usando o VAD da gente, cara. Entendeu? Agora, você não pode ser tolo. Você não está fazendo um favor ali. Você está exercendo um direito, cara. Não é para ser maloqueiro. Ele está fazendo constitucional. Não. Se alguém perguntar para vocês fizeram um cursinho? O que você vai responder? Não tive dinheiro. E começa a chorar. Entendeu? O coitado sempre é o cara deixar de lado. O coitadinho é o primeiro a ser socorrido. Fala, filha, o que você quer perguntar? Esquece o edital. Esquece o edital. Se houver alguma parte que não... na hora é só isolar. Aí, crianças. O edital fala que é para isolar. Eu nem tinha lido o edital. Não. Daí vem... Parabéns. Pessoal, aqui entre nós. Daí fala para isolar. Você vai levar o que para isolar? Fita isolante. Parabéns. Esse merece. Rapaz, aqui respondeu levar uma fita isolante para não tomar choque, né? Foi rápido, foi ligeiro. Ah, professor, para desencargo de consciência, eu vou levar umas 12 folhas de sulfite e um durex para se tiver que isolar lá. Se tiver que isolar, você pode isolar antes em casa, mas se vocês não isolavam em casa, deixa o cara falar assim, ó, isso aqui não pode usar. Beleza? Eu não produzo para contra mim. Ah, professor, eu estou com medo, porque no VAD X lá, agradeço o Darlan por ter começado essa treta toda, né? Então, mais uma vez, obrigado, Darlan, por toda essa treta aí. Se estiver no Recife aí, beijo para a mulher de Recife. Pode dar um abraço, Darlan, por mim aí. Isola, cara. Beleza? Põe lá as folhas de sulfite e põe clips ou põe fita. Em concurso, quando a gente presta concurso, e fala lá, não pode usar súmula. A gente em casa o que faz? Dobra as folhas de sulfite, depois passa fita adesiva, durex.
de modo que eu não consiga ter acesso àquele material. Agora, se a gente partir da premissa que todo aluno é do mal, paciência. Mas por que todo esse rigor aí com o VAD? Porque alguns anos atrás, o pessoal de penal lá, que estava fazendo a prova em Osasco, depois a gente do MPF investigou, eu ajudei a fazer a denúncia, que um procurador assinou, pegando uma grande quadrilha que tinha lá na Lapa, que vendia provas da Ordem, da Polícia Federal, PRF, um monte de concurso. Os caras foram para a cadeia, eu ajudei nisso aí, com aquele meu vigor, aquela minha vontade de fazer os vagabundos ir para a cadeia. Inclusive, agentes da Polícia Federal perderam o cargo, alguns foram até presos, diga-se passagem, porque compraram a prova, beleza? Foram em cana, eu falei, bom, beleza, né, cara? Mas por que dessa história? Começou com uma prova de penal, que o pessoal tinha o gabarito, só que o imbecil, fazendo penal, né? Fazendo criminoso já, né? O imbecil, ao invés de lembrar, ele tinha a peça e tinha as questões, mas o cara é tão vagabundo, ele é tão estelionatário, que ele montou dentro do VAD a peça. Artigo 602, endereçamento. Excelentíssimo senhor, não sei o quê. Percebeu? Ele montou no VAD uma prova, a prova pronta, de tão vagabundo que era. E a gente, vocês vão passar na prova da ordem, alguns vão dar aula. A gente, com a experiência, com o tempo, você olha o VAD de longe e fala assim, meu, aquele VAD tem treta. Ou porque a folha não está formatada, ou pela cor da folha, ou pelo estado de espírito do cara. Você chega perto do cara e começa... Você sai longe aí. Chega perto dele. Então, o estado de espírito... O que você faz com um cara desse? Você cola na bota, velho. Você deixa ele colar um pouquinho, depois você cola nele. Quero ir no banheiro. Vamos juntos então. Não, eu quero ir sozinho. Não, você vai sair da sala, tem que ir junto com você. Ele tá com cola. Aí é zero, né, cara? Porque traiu uma vez, trai sempre. Não estou dizendo pra você ser santo. Mas, poxa vida, se você começa com a vagabundagem na faculdade, que profissional vai ser esse? Vai ser o mesmo que vai copiar suas peças que você faz. Você faz a peça, o arrombado escaneia a peça, muda o nome da parte e vai lá e protocola para o nome do cliente dele. Aquele trabalho intelectual que você teve, serviu para porra nenhuma, porque é o estelionatário contumaz, é o jeitinho brasileiro, que eu odeio de morrer. Beleza? Então, se pode isolar, isola antes, cara. Se não pode, arranca essa porra. Você está na prova lá. Isso aqui não pode. Ah, é? Pronto. O que mais não pode? Mas sempre, com educação, sem ficar... Não. Por favor, o nome do senhor. O senhor está tirando um material que estou usando. O senhor está me acusando de alguma coisa? Me documenta, cara. Mas eu estava com cola. Aí você mereceu, né, filho? Você estava com cola, mereceu. Entendeu, cara? Mesma coisa do lugar. Eu estou num lugar que está batendo sol. Cabeça latejando. Então você tem 5 horas, uma peça e 4 questões. E aquele sol na cabeça. Latejando. Você começa a ver umas luzinhas. Alguém vai te abduzir? Não, filho. Você está passando mal, você vai desmaiar. Senhor fiscal de sala, eu preciso trocar de lugar, cara. Isso aqui não é um lugar salubre, está me prejudicando na prova e eu vou ter um piripaque. Se eu morrer, o senhor vai ser responsável, meu pai é delegado da Polícia Federal. Vão te trocar de lugar, filho. Entendeu? Você não está pedindo um favor. Você quer exercer um direito, cara. Compreendeu como é que funciona? Meu pai não é delegado, eu sei que não é. Parabéns. Voltando ali. O decreto 6949 está identificado no seu VAD? Vamos ver se a gente acha no Vadão o decreto 6949? Que é o único tratado com natureza de emenda constitucional. Eu peguei o VAD e me apropriei no que eu devolvi no seu VAD. 1826, estamos dizendo aqui. O Belisário está dizendo que é 1826. Checa para nós aí se é a página 1826, onde está o decreto 6949. E aí, moçada, acharam ou não? Localizaram? Só temos um tratado com natureza de emenda constitucional. Eu pergunto, senhores, esse tratado com natureza de emenda é sinal que ele foi referendado, votado como se fosse uma PEC, não é isso? Qual que é a fórmula para aprovar uma PEC? 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. Quer dizer que na segunda fase, na fase do referendo, ele foi votado com 2 votações na Câmara, 2 no Senado, com um quórum de maioria qualificada de 3/5. Lembra que já combinamos isso? Beleza. Letra B. Letra B. E se o tratado é de direitos humanos? De direitos humanos. E se o tratado é de direitos humanos?
e foi referendado, referendado significa votado, né, moçada? E foi referendado como se fosse uma lei ordinária. Como assim, professor? Vou explicar, calma aí. Eu tenho um tratado de direitos humanos, e esse tratado foi referendado como se fosse uma lei ordinária. Lembra da faculdade? Um projeto de lei ordinária, antes de se tornar lei ordinária. Concordam que ela tem uma votação na Câmara, por maioria simples, não é isso? Uma votação no Senado, por maioria simples. Se começou no Senado, uma votação por maioria simples no Senado, uma votação por maioria simples na Câmara dos Deputados. Mas concordam que votação como se fosse uma lei ordinária, entenda, uma votação na Câmara, uma votação no Senado. Até que tranquilo? Por maioria simples ou relativa. Onde está escrito maioria simples ou relativa? Chega para mim o artigo 47 da Constituição. Então a votação aqui é por maioria simples. Maioria simples ou relativa. Maioria simples ou relativa, né, filho? Que está lá no artigo 47. Eu pergunto para os senhores, se é maioria simples ou relativa, é a maioria dos presentes, moçada. É a maioria dos presentes. Até aqui tudo bem? Todo mundo junto? Se eu tenho um tratado de direitos humanos que foi votado como se fosse uma lei ordinária, maioria simples relativa, maioria dos presentes, ele tem natureza de norma supralegal. Lembra o que é norma supralegal? Ela está acima das leis, mas abaixo da Constituição. É norma supralegal. Norma supralegal. Foi votado com relação à maioria dos presentes. Maioria dos presentes. Todo mundo junto? Lembra que essa questão na primeira fase, essa questão de norma supralegal, tem a ver com o julgamento do RE 466343, que o Paulo acabou de comentar com vocês. Julgamento do RE 466343. Então, nesse julgamento do RE 466343, todo mundo junto? Veio essa designação de norma supralegal. Então, pega a caneta colorida, por favor, o caderninho de vocês. Se o tratado fala de direitos humanos, ele pode ser emenda constitucional, se for votado, referendado, como se fosse uma PEC, parágrafo 3º do artigo 5º. Tudo bem até aqui? E ele vai ser o quê? Norma supralegal, se ele for votado como se fosse uma lei ordinária. Entenda, uma votação por maioria simples na Câmara, uma votação por maioria simples no Senado. Tudo bem? Óbvio que isso é criação doutrinária. Beleza? E professor, e se o tratado é tratado comum, que não direitos humanos, letra C? E se o tratado é comum? Um tratado comercial. Se o tratado, letra C, o tratado é um tratado comum. É como se fosse uma lei ordinária. Porque esse tratado comum, ele só vai ser votado como se fosse uma lei ordinária. Não tem a possibilidade dele ser constitucionalizado. Então, esse tratado comum, por exemplo, de matéria comercial, ele é votado como se fosse uma lei ordinária. E tem natureza do quê? De lei ordinária. Até aqui, beleza? Todo mundo junto? Tá, então pensa comigo. Se a gente olhar, lembra da primeira fase? O nosso ordenamento jurídico. Até para você entender por que a gente pede para você citar a Constituição, depois o Tratado de Direitos Humanos e depois as demais normas. Adivinha por quê? Filhão, o nosso ordenamento jurídico, lembra da primeira fase? O nosso ordenamento jurídico brasileiro. Pirâmide de Hans Kelsen. Lembra? Pergunto para os senhores, depois que nós já vimos
Desde a primeira fase. O que está aqui em cima? Constituição Federal de 1988. Pergunto, senhor, está sozinho? Não. Quem está junto? Decreto 6949 de 2009. É como se fosse uma emenda constitucional. Pergunto, serve de parâmetro para o controle de constitucionalidade? Serve ou não serve? Rápido. Serve. Se a lei federal foi feita depois dele e o contraria, cabe a DI? Cabe ou não cabe? Aonde? No STF. Se a lei é anterior a ele e o contraria, concordam que nesse caso é um caso de não recepção? Não recepção. E pelo princípio da simetria, se for o caso, uma ADPF. Tudo bem até aqui? Isso falando no controle concentrado. É lógico que no controle difuso, eu poderia usar de uma ação ordinária, de uma MS, a depender do direito que estou querendo proteger. Tudo bem? Então, na sua petição, tinha uma questão que falava lá de acessibilidade aos locais públicos. Tranquilo? Então, imagine que em uma questão você tem que fazer um parecer. Você é, sei lá, assessor da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal, e eles querem saber se aquela lei municipal X está de acordo com relação ao tema acessibilidade. Imagine que eles coloquem um trecho do que é acessibilidade, fazer rampa para acesso aos cadeirantes, e eles perguntam se essa lei, que fala da rampa assim, assim, está de acordo com a Constituição. Se fala de acordo com a Constituição, óbvio, você vai olhar primeiro o texto da Constituição. Mas quando fala de acessibilidade, adivinha, tem a ver o quê? Com o decreto 6949, que faz parte da Constituição. Essa é a pegadinha de prova. Você não pode esquecer que esse decreto, que a gente pediu para você passar os olhos antes, ele faz parte da Constituição. Até aqui, beleza? Adivinha, se a norma é anterior a ele, não recepção. No controle concentrado, ADPF. Se a norma é posterior a ele, cabe uma ADI. Aonde? No STF, porque é como se fosse uma parte da Constituição. Lembra que essas duas partes juntas formam o nosso bloco de constitucionalidade. É o nosso bloco de constitucionalidade. Lembra o que é isso, moçada? Bloco de constitucionalidade. Eu tenho duas normas no topo da pirâmide como se fossem normas da própria Constituição. Lembrou disso? Tá. Ah, eu tô lembrando. Então, beleza. Está lembrando, tá bom. Filhão, ainda com relação a direitos humanos, concordam que logo abaixo da Constituição, ainda como norma infraconstitucional, como norma infraconstitucional, o que significa norma infraconstitucional? Fala rápido. Abaixo da Constituição. São normas infraconstitucionais, tudo que está abaixo da Constituição. Concordam se eu tenho um tratado de direitos humanos? Ele não foi votado como uma PEC, mas o Supremo diz, e a própria doutrina já dizia, ele tem uma natureza especial, um status especial. Ele é norma supralegal. Adivinha quais? Então presta atenção. Se cair na sua prova, norma supralegal, você lembra? São os demais tratados de direitos humanos que o Brasil faz parte. Todos os demais tratados de direitos humanos que o Brasil faz parte, filho. Então, todos os demais tratados de direitos humanos que o Brasil faz parte. Todos os demais tratados de direitos humanos que o Brasil faz parte. Todos os demais tratados de direitos humanos que o Brasil faz parte. Vocês viram a molecada fazendo uma zoada ontem na Paulista? E me deixaram muito irritado porque eu cheguei tarde em casa, era o único dia que eu podia descansar, assistir um filminho, talvez uma sapecada e tal. Isso deixou muito irritado. E hoje acho que fizeram a mesma coisa, já estava aqui, mas parece que fizeram alguma coisa na Faria Lima e tal. Pessoal, eu sou totalmente favorável à manifestação. Totalmente favorável. No local certo. E desde que não deprede o patrimônio público. Quebrar negócio do metrô não tem nada a ver o traseiro com a calça, cara. E é pior, né? Como pobre, assim, não tem ônibus, vamos tocar fogo nesse único que tem. Não tem, você toca fogo no único que tem. Vai acelerar ou vai continuar demorando? O que você acha? Vai piorar, né, porra? Vai fazer manifestação, levantem, né? Onde é que fica passagem de ônibus? Quem é responsável por isso? É o prefeito. Então o pessoal das outras cidades, dos outros estados,
onde é que mora o prefeito, onde que mora o presidente da Câmara Municipal e certos vereadores do governo. E vão encher o saco na porta da casa deles. Os vizinhos vão falar para ele, meu, resolve essa treta, filho. Ou você muda de casa, pô. Vai para um condomínio fechado, porque não estamos aguentando você. Daí você cria uma instabilidade. A mulher começa a reclamar, um filho também. Ó, pai, dá um jeito. O cara fica. Agora, encher o saco na Paulista, por exemplo, quem não tem nada a ver, que está cansado, precisa trabalhar, vai ficar prejudicado. E filho, sempre falo, é uma rota para vários hospitais, porra. Pensa no pessoal que depende do transporte, pro HC, pro Oswaldo Cruz, o Sírio-Libanês, tem um monte de hospital lá, né, filho? Então pensa um pouquinho, diabo. Vai fazer manifestação onde pode surtir efeito. Na Paulista só atrapalha e aparece na televisão. Aliás, diga para os amigos policiais, quando a gente faz curso nas academias de polícia, não vai pro confronto. Filma, identifica, depois processa o cara por depredação, por dano qualificado, porque está lesando o patrimônio público. Beleza? Agora, se ele continuar te agredindo, aí é legítima defesa. Tranquilex? Mas sair quebrando as coisas não adianta, né, cara? Aí fica complicado. Identifica o animalzinho de teta, depois vai lá e processa. Faz o pai dele pagar o bem. É muito simples. É que na hora o pessoal está irritado. Chama o pessoal do choque. Ele é só bem tranquilo, né? Escudo, aquele calor do cão lá, esperando lá e tomando pedrada. Copo de mijo. Aquilo que o pessoal joga nos policiais não é água, filho. Se é sólido, é número 2. Se é líquido, é número 1. Por isso os caras ficam irritados. E aí o pau começa a comer, óbvio. Eu não faria isso. Tá bom. Pode se candidatar o pessoal do choque, o pessoal vai te admitir lá. Bom, vem aqui comigo. Filhão, quero que você localize para mim agora, na sua Constituição, onde está o direito de reunião. Isso é rápido. Manda, filhotinha. Todos são normas superlegais. Não, isso aí é o que a Flávia Piovesan fala, o Antônio, eu vou comentar depois. Para concurso específico da Defensoria Pública é o que você vai estar falando para mim. Já chego aí onde você está. E até tem uma terceira corrente também. Que eu já chego aí. Por favor, moçada, rapidamente. Onde está o direito de reunião na Constituição? Artigo 5º, qual inciso? Artigo 5º, inciso 16. Pergunta simples e rápida. Preciso pedir autorização ao poder público para me reunir? Não. Eu tenho o quê? Avisar, para evitar confronto entre grupos rivais. Até que beleza? Não precisa de autorização. Localizaram? Então, se cair uma questão na nossa prova, que é bem possível de cair, com relação ao direito de reunião, pergunta, é um direito sim ou não? Rápido. Sim. Agora, posso fazer do jeito que quiser? Posso fechar as 8 faixas da Paulista? É lógico que não. Aí tem o interesse público sobre o interesse particular. Beleza? Tem que fazer a ponderação. Mas vamos voltar aqui. Eu quero que você já pense numa fundamentação no direito de reunião. Você já achou o fundamento constitucional. Tudo bem? Então, na sua petição, se ia citar lá, adivinha, a Constituição. Tudo bem? Pessoal, quero que você me localize, por favor, no seu vademécum, se o direito de reunião está previsto no Pacto de São José da Costa Rica. Se está, vai lá, filho. Se está, vai lá. Porque eu quero ampliar a sua fundamentação. Não tenham pressa, porque é uma aula de segunda fase. Onde está o direito de reunião na Convenção Americana? Acharam aí a Convenção Americana? Qual que é a página do nosso VAD, por favor? 1531, é isso? 1533, é isso? Qual que é o artigo que fala de direito de reunião? 15. Passa a marcar texto nele. Tema da moda, filho. Você, como constitucionalista, tem que inventar esses temas da moda. Chamo você para dar entrevista. Olha, o direito de reunião é previsto na Constituição. Eu não preciso pedir autorização, preciso apenas comunicar para uma questão de segurança pública, organização, etc. Beleza? Até que tranquilo? Então, pense comigo. Está previsto na Constituição? Se está na Constituição, é um direito, sim ou não? Rápido. Sim. Agora é um direito absoluto? Não, eu tenho que verificar, fazer a ponderação. Uma moça perguntou, professor, eu sou do centro acadêmico, estagiária da MPF. Ela está em outra área, está na, sei lá onde ela está. Ela perguntou assim, professor, a gente queria fazer uma reunião assim, assado, o pessoal da faculdade X, e pedimos lá, comunicamos ao setor público X para, sei lá, colocar uns cavaletes para isolar certa área, e disseram que não. O que eu faço? Habeas corpus ou MS? O que você acha? Mandado de segurança, para garantir
a realização daquela sua manifestação. E eu falei para ela, ó, cita a Constituição, cita a Convenção Americana. Até aqui, beleza? Todo mundo junto? Tá. Vamos para um outro tema. Pessoal, imagine, fecha o VAD aí. Imagine, tudo bem daqui? Citei a Constituição, citei o tratado. Tudo bem? Ah, professor, eu sei que tem alguma lei de direito administrativo que fala com relação a ir e vir, eu ia citar o Código de Trânsito, alguma coisa, até poderia pesquisar. Vamos para um tema mais fácil. Pergunto, senhores, direito ao nome é um direito que nós temos? Sim ou não? Se você for procurar na Constituição, você acha que você encontra aí o direito ao nome assegurado na Constituição? Tenta, vai, tenta. Se não tiver, a gente vai ter que puxar para um subsídio. E vamos... Etimológico. Hermenêutico. Estão dizendo que é direito à personalidade. Parabéns. Mas eu quero saber se está escrito aí direito ao nome. Em algum lugar da Constituição fala direito ao nome. Ah, professor, no artigo 5º, eu já li de cabo a rabo, acho que não tem, viu? Se não achei no artigo 5º, onde será que eu posso achar alguma coisa? Direito ao nome. Será que tem alguma coisa lá naquela ordem social? Do pai com filho, filho com pai? Será que eu encontro alguma... Percebeu? São as vias de pesquisa. Um aluno, pessoal de, acho que era essa tua, perguntou, professor, o que eu tenho que estudar nessa última semana? A gente vai chegar aí já, semana final de preparação. O pessoal perguntou, o gabaritando a peça vai ser ao vivo? Não, eu vou gravar durante a semana, vai subir para vocês na área do aluno. Beleza? Na sexta-feira que vem vai ter aula, porque até onde eu sei vai ter aula. A gente vai fazer uma mega blaster revisão com casos práticos, para você trabalhar com o VAD até pensando na prova. Daí sabadão você descansa, vê o vídeo que você quiser ver, prepara o material, a paz, espírito. Eu vou na balada, eu vou encher a cara. Não, demônio. Vai que você passa, tem uma overdose, fica internado. Vai fazer a prova com soro? Não, né, filho? Vamos voltar aqui. Achou aí direito ao nome, filhão? Tem direito ao nome aí no trem? Eu não sei, estou procurando. No índice remissivo não tem, parabéns. Se não tem lá, não está no mundo? Não é assim. Checa, tenta achar algum fundamento. Você está advogando para alguém que quer ter um direito ao nome. Imagine que é um cara da novela que se perdeu a memória, foi encontrado, querem dar um nome para ele, querem registrar um nome para ele. Colocar lá o nome de uma pessoa famosa, Erival, por exemplo. Acha aí, direito ao nome, filhão. Tem aí na Constituição? Todos têm direito ao nome. O patronímico, o prenome, nome, o nome familiar. Será que eu encontro alguma coisa aí na Constituição? Só estou procurando, não estou achando. É assim mesmo, cara. Pode ser que em alguma questão na sua prova, você se sinta assim, pô, procurei aquele negócio, não estou achando. Eu vou ter que achar uma saída, filho. Direito... Oi? Tá falando do decreto, beleza, mas calma aí. Vamos na Constituição. Será que tem alguma coisa na Constituição? Direito ao nome? Cara, direito ao nome, professor, eu procurei aqui, não estou achando. Será que tem... Pergunto, senhores, o nome tem a ver com o direito à personalidade? Lembra que o direito à personalidade são aquelas características que identificam o indivíduo? Lembra que cabe dano moral quando existe uma lesão ao direito da personalidade, que são os atributos da pessoa? Então você está fazendo uma conjugação de ideias comigo. Então, direito ao nome não achei. Será que eu acho na Constituição o direito da personalidade? Todos têm garantido o direito da personalidade? Será que tem esse trem aí? Será que tem algum artigo da Constituição que fala direito da personalidade? Opa, já estão achando uma via de escape aí. Professor, acho que personalidade não tem. Mas tem direito à intimidade, vocês concordam? Ah, professor, eu não procurei com muita profundidade, mas eu não achei direito à personalidade, mas eu tenho certeza que tem direito à intimidade. Pode ser ou não pode? Vamos achar, desculpa, subterfúgios na Constituição. Nosso momento agora é o fundamento na Constituição, moçada. Beleza? Professor, não achei direito ao nome, não achei direito da personalidade. Mas eu acho que tem a ver com direito à intimidade. Tudo bem até aqui, moçada? Porque eu preciso começar a nossa resposta com um fundamento constitucional. Aí preciso colocar no Google aqui, Constituição Federal, fazer um download para colocar lá, direito ao nome. Você pode fazer isso em casa, mas você vai ter isso no dia da prova? Não, né, filho? Você vai ter o quê?
o Vadão ou o Vadinho aí, filho. Depois em casa eu vou pesquisar. Parabéns, sucesso. Eu quero agora. Achou? Professor, eu vou lascar o direito de intimidade. O professor ia começar assim, ó. O direito ao nome é um meio de identificar uma pessoa e vincula-se à sua intimidade. Tudo bem daqui? Gostaram dessa saída? Onde é que está o direito à intimidade na Constituição, meus caros? Artigo 5º, inciso 10, é isso? Direito à intimidade. Achei um subterfúgio para proteger o direito ao nome na Constituição. Iria vincular o direito à intimidade. Tudo bem até aqui? Beleza. Já achei um fundamento constitucional. Só que eu sei que tem norma supralegal que fala do direito ao nome. Adivinha qual que vocês vão colocar? A Convenção Americana pode ou não pode? Rápido. Pode. Qual que é o artigo da Convenção Americana que fala do direito ao nome? Vocês estão anotando aí, por favor, meu? Nome, né, intimidade, artigo 5º, inciso tal, que eu estou ajudando porque pode ser que caia. Uma dessas ideias nós estamos trazendo para vocês. E é comum, viu, moçada, durante o curso, cair perguntas que nós demos. Quando a gente aprovou 100%, caiu a DI, porque a DI tinha caído lá no simulado. Nessa última prova, no simulado, nós fizemos um mandado de segurança coletivo. Caiu um mandado de segurança individual ou uma ação ordinária. A gente aprovou 100%, em vários locais, inclusive aqui em São Paulo. E aí, para quem não sabe, a faculdade aqui do Damásio, acho que é a terceira ou quarta vez que a gente aprova 100% dos alunos. E eles têm a obrigação de passar os 100%. Não, aí não faz isso. É a obrigação de manter o grupo. Manter o nome. Ah, minha faculdade é um lixo. Então melhore você sua nota e assim o pessoal pega aquela, né, de um cutucar o outro. É o que a gente faz nas faculdades. O pessoal do quinto ano chega pro quarto e fala assim, ó, todo mundo passou na nossa sala, vocês vão fazer a mesma coisa ou vão envergonhar a gente? Aí você provoca os caras. Nós vamos também. É a provocação. Pergunto, senhores, tem direito ao nome aí na Convenção Americana? Tem ou não tem? Rápido. Tem. Qual é o artigo? Artigo 18, decreto 678. Tudo bem? Então vamos recapitular. O direito ao nome procura identificar o indivíduo e estabelecer sua característica, e isso vincula-se à sua intimidade. Ponto. A intimidade é assegurada na Constituição no artigo 5º, inciso 10, que no seu texto diz, abre aspas, e copia ou parafraseia o inciso 10. Beleza? Ponto. Na outra linha. Sobre o tema direito ao nome, é assegurado na Convenção Americana de Direitos Humanos, decreto 678, em seu artigo 18, a garantia, daí você pode copiar ou parafrasear. Tudo bem? Comecei com o nome, fui para a intimidade, fui para o direito ao nome previsto numa convenção internacional, numa norma supra-legal. Então, comigo, Constituição, procurei um fundamento, fui para uma norma supra-legal, aí no seu VAD, você vai usar a Convenção Americana para dar robustez ao seu argumento, e agora eu quero que você ache uma outra norma infraconstitucional que fala do direito ao nome. Opa, estão falando do Código Civil. Vai, filho. Onde? Artigo 16 do Código Civil. Anotou aí, filho? Artigo 16. Vai até lá e passa marca-texto. Vai até lá e passa marca-texto. Estamos ampliando as fundamentações dos senhores. Constituição, Tratado Internacional, e isso aqui é chique, porque já está rodando aí entre os examinadores dos vários estados. O cara fala assim, inconstitucional. Ih, esse aluno aqui do Derival, aquele chato do caralho. Como é que você sabe? Ele citou a Convenção Americana. Faça uma enquete. Em quais áreas o pessoal cita Tratado Internacional nas peças? Pode fazer. De qualquer cursinho. É o chato aqui que faz. E que às vezes sensibiliza o examinador para passar o cara. Pô, esse cara aqui até tem uns erros aqui e lá, mas o cara citou tratado, pô, esse cara é fodão, pô. Esse cara merece. O professor não fala fodão, fala assim, esse cara é muito bom, parabéns. Entendeu? Onde está o direito ao nome? Artigo 16, já está sublinhado, hein, moçarão? O direito ao nome? Tá, fecha o VAD. Fecha o VAD. Filhão, o nosso tema agora é direito de propriedade. Tudo bem daqui? Então imagine, presta atenção antes de começar a mexer no VAD. Segura a onda aí, filho. Imagine que nós temos uma questão que o nosso cliente
foi desapropriado de modo injusto pelo poder público. Tranquilo? Então, imagine que o município quer fazer um campo de bocha. Sabe o que é bocha? Aquele jogo de velho, joga bolinha? Aí eu não sou velho e jogo, tá bom, joga bolinha. Quer desapropriar uma casa num bairro X para fazer um campo de bocha. Beleza? E tem lá dados no nosso problema que, na verdade, esse subprefeito ou esse administrador tinha bronca do dono dessa casa. E para atingir o dono dessa casa, quer fazer lá o campo de bocha. Na verdade, ele quer tirar a casa do cara. Beleza? E pagar uma indenização pequenininha, ínfima. Tudo bem até aqui, moçada? Então perceba, eu tenho uma desapropriação que não tem fundamento constitucional e legal por birra do administrador. Vamos pensar aqui que nós queremos apenas buscar argumentos. Pergunto para os senhores, onde está a proteção da propriedade na Constituição? Vai. Então, tá, quem já achou, calma, né? Vocês são muito rápidos, pô. São piores que eu, porra. Onde está o direito à propriedade, moçada? Não tenha pressa. Achou, identificou, pode sublinhar. E convicção, moçada. Convicção que vocês estão fazendo a coisa certa. Qual que é o artigo? 5º, qual é o inciso? 22. Artigo 5º e 22. Então, pode sublinhar. Direito à propriedade é um tema rico para nós, importante. Até aqui, beleza? Tá. No inciso de baixo, está dito aí que a propriedade tem que atender a função social? Está ou não está rápido? A propriedade tem que atender a função social. Até aqui, beleza? Então, estamos avançando para fundamentos com relação ao tema propriedade. Todo mundo junto? Beleza. Pessoal, vamos caminhar. Será que a nossa Constituição descreve lá na frente propriedade urbana e propriedade rural? Vai, não olha para mim. Vai no VAD. Estamos ainda em fundamentos constitucionais. Onde é que está na Constituição o que é propriedade urbana e propriedade rural? Quais são os artigos que tratam do tema propriedade urbana, propriedade rural? Quem já achou, calma. Vamos dar um minutinho mais para o pessoal que não achou, procurar achar. Quem já achou urbana, procura onde está rural. E quem achou urbano e rural, procura aí se tem escrito aí função social da propriedade urbana, função social da propriedade rural. Estamos apenas nos fundamentos constitucionais sobre um tema muito importante, que é recorrente em prova, que é o tema propriedade, em primeira e segunda fase. E esse exercício é para você ganhar tempo na prova de domingo. São temas atuais. Os índios ocuparam o instituto não sei o que do lado do Maracanã. Mexe com propriedade. Não sei quem vai ser desapropriado pela FUNAI. Mexe com propriedade. São temas do dia a dia que o seu examinador adora, até pode provocar. Muito bem, já deu tempo. Eu quero saber, onde é que está descrita a propriedade urbana na Constituição lá na frente? 182. Qual artigo? 182. 182, checa para mim. Se todo mundo achou, checa para mim. A propriedade urbana, não sei o que, não é isso? E vai embora. Até aqui, beleza? Depois, em casa, você vai dar uma olhadinha. 182. Parágrafo 2º, 182. É isso? Eu pergunto, a propriedade urbana pode ser desapropriada? Será que aí tem alguma coisa? Pagamento não sei o que, não sei o que. Será que alguém que usa o seu imóvel urbano de modo inadequado pode ser desapropriado com pagamento em dinheiro ou pagamento em título da dívida pública? Tem aí na Constituição? Tem ou não tem? Rápido. Tem. Tá bom. Já dizendo que tem. Onde está o imóvel rural, a propriedade rural? Qual que é o artigo da propriedade rural? 184. Chega para mim. Artigo 184, é isso? Propriedade rural? Sim. Na prova, professor, para distinguir, filho. Rural é aquilo que não é urbano, urbano é aquilo que não é rural. Você saiu pela tangente, beleza? Entendeu, filho? Você saiu de algum modo. Agora é óbvio que propriedade rural tem a ver o quê? Com campo, produção agrícola, né? Produção de pecuária. Urbano tem a ver com a cidade, um limite da cidade, que vai variar de caso a caso. No interior, a gente vai visitar os estados aí. Você tem lá, sei lá, 10 quilômetros,
O raio de 10 km é a cidade. Dali para frente, já era rural. Até para fins de cobrança de impostos. O município cobra IPTU. Em alguns estados, aqueles pequenos municípios, optam por não cobrar IPTU. Não, mas receber uma parte do ITR. Beleza? Bom, volta aqui. Imóvel urbano, imóvel rural. Já temos aí bastante informação. Já que estamos fuçando nisso, me diga, se o cara está plantando a cannabis lá, o cara está numa fazenda plantando a cannabis, para dar um tapa no cigarro do capeta, ele está plantando cannabis. Eu posso retirar a propriedade sem pagar nada? Isso é famoso, você é constitucionalista, sabe qual que é o artigo que eu faço confisco, tiro a propriedade e não pago nada. 243, já está pintadinho? Se não está, vamos pintar. Então, se cai na sua prova, o indivíduo usa a terra para plantar produtos psicotrópicos. Exemplo, cannabis. E ao que parece, o pessoal do cigarro do capeta, parece que no Uruguai vai vender em farmácia. Na Argentina já pode dar um tapa no cigarro. Fica à vontade, você está acabando com a sua vida, fazendo um mal muito grande para você. Mas eu gosto da cannabis. Então vai, você acaba com ela, filho. E agora parece que vai ter uma passeata, acho que de sábado, né? Passeata da marcha da maconha. Eu acho o fim da picada, cara. Mas eu sou um cara chato, né? Um cara chato, usa cueca Zorba, camiseta Eric, abre a porta pra moça, paga as contas. Eu sou da antiga, né, cara? Que droga fazia mal, que você tem que pensar no futuro, tal. Você não pode ser um dependente, ou de cigarro, ou de bebida, você tem que pensar, você tem que entender como é que funciona o poder para não ser dominado por um objeto ou por alguém. Eu sou antigo, eu sou chato pra cacete, né? Melhor eu vou dar um tapa, então vai, foda-se. Estou dizendo que não te faz bem isso aí, lesado mental. Que alguém está te manipulando, que é causa de vários pontos de violência no nosso país. Mas eu quero! Um dia você vai ter um filho ou um sobrinho que vai se envolver com isso. Eu quero ver como é que você vai tratar isso aí. Quando você tiver que buscar o cara numa área de crack, que o cara está tudo... Eu quero saber se você vai ter tanto esse furor que você tem hoje. E agora é só alegria, né, velho? Festa, né? Vai, aquela zoada, tá em casa, o pai tá pagando a conta, a mãe também. Quero saber quando é que você vai começar a pagar a conta. Você vai ter esse furor intra-retal, digamos assim, de se fuder. Detesto quem usa droga, porque faz um mal pra ele e pra família dele. E às vezes a pessoa não se dá conta disso. E às vezes a família afunda por conta da porra do vício. E quando eu falo vício, entenda, cigarro, bebida, etc. Mas foi muito duro agora. Tá bom, desculpa. O artigo 243 é isso? Fora do confisco, é isso? Tira a propriedade e não pago nada. Os senhores perceberam quantos artigos mexem com o tema propriedade? Para vocês explorar numa prova? É propriedade urbana, é propriedade rural, cabe desapropriação, o que eu pago, etc. Isso ajuda. Bom, professor, quer dizer que na nossa prova, o fundamento constitucional, já encontrei um monte. Se eu for usar um parágrafo para cada um dos fundamentos, o que é propriedade, artigo 5º, inciso 21, 22 e 23, é isso? É isso, 22 e 23, é isso? Chega para mim, por favor, para não falar besteira. Artigo 5º, inciso 22 e 23. Propriedade assegurado e a função social, é isso? Beleza? Lá no artigo, salvo engano, é 181, é isso? 182, qual que é o outro? 184, eu tenho propriedade urbana, propriedade rural e as respectivas funções sociais. Até aqui, beleza? Joinha? Tá. Professor, comecei pela Constituição. Até vi a questão do confisco, que eu tiro a propriedade e não pago nada, porque ele está usando para plantar plantas psicotrópicas, beleza? Será que eu tenho algum tratado internacional que vai dizer o que é propriedade? Rápido. Vai na Convenção Americana, não pensa muito, filho. Na Convenção Americana, que é norma supralegal, onde está regido o que é propriedade? Estamos melhorando os fundamentos. Os senhores já estão praticamente prontos para a prova. Eu não estou, tá assim. Tá. Então larga dessa insegurança. Você está pronto. Vamos melhorar os fundamentos aí. Qual que é o artigo? É 21, moçada? Artigo 21? Pode pintar. Então pensa na prova, ó. Caiu um tema que envolve reunião e envolve propriedade, já está pintado, inclusive na Convenção Americana, um fundamento para você colocar lá um parágrafo, 4 ou 5 linhas para robustecer o seu fundamento, beleza? Tá, pessoal, então vimos Constituição, Convenção Americana, que é norma supra legal, beleza? Constituição, vários artigos,
Convenção Americana, norma super legal, me diga, qual que é o código que diz o que é propriedade? Civil, então é rápido. Qual que é o artigo que fala o que é propriedade, moçada? 1228, já está pintado? Lembra? Checa aí, vai junto comigo, artigo 1228 do Código Civil. Você está lacerado, estou com sono, tá bom, daqui a pouco a gente vai dormir. Está faltando só um pouquinho para terminar essa parte de fundamentação e o Paulo acabar de comentar a questão. E aí, moçada? 1228? Tudo bem até aqui? Podemos caminhar? Vocês perceberam que um tema pequenininho, que é propriedade, eu posso desenvolver na prova, tranquilamente, de 1 a 2 folhas? De 30 a 60 linhas, falando só de fundamentos da Constituição, do Tratado Internacional, do Código Civil. Até aqui, beleza? Joinha? Então, isso que é importante. Bom, recapitulando. Um tratado no Brasil. Eu sei que o presidente assina, o Congresso o referenda através de decreto legislativo, volta ao presidente que faz um decreto de promulgação, um decreto presidencial incorporando o tratado, beleza? Esse tratado, qual é a natureza dele? Pense comigo. Se for um tratado de humanos e ele foi referendado nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º, natureza de emenda constitucional, só tem um, já foi visto. O tratado também é de direitos humanos e foi referendado como se fosse uma lei ordinária. Uma votação na Câmara e uma no Senado por maioria simples ou relativa. Que está isso aqui está previsto no artigo 47, que é a maioria simples ou relativa. Beleza? É norma supra-legal. Todos os demais tratados. Cara, é um tratado de direito comercial, um tratado comum. Ele é votado como se fosse uma lei ordinária. E tem natureza do quê? De lei ordinária. Até aqui, beleza? Joinha? Percebeu que eu posso usar essa ideia de natureza jurídica com os fundamentos da peça. Aliás, se perguntarem na sua prova, a natureza de um tratado, quem determina? É a fase do referendo, da votação. Então, o Congresso, quando vota o tratado, ele vai votar como se fosse uma lei ordinária. Opa, se for direitos humanos, norma supra-legal. Se for um tratado comum, lei ordinária. Até aqui, beleza? Se for referendado como se fosse uma PEC, natureza de emenda constitucional. Só temos um. E quando teve essa natureza, o decreto presidencial, quando fez a mensagem para enviar para o Congresso, disse: gostaria que esse tratado fosse votado nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º. Isso eu mostrei para vocês porque está logo no começo do decreto 6949. Ele vai ser votado como se fosse uma PEC. Beleza? Só temos um. Termina agora, né, filho? Bom, então para encerrar aqui a questão número 4, depois de toda essa explicação, né? Bom, a questão número 4, então, fixem bem essa questão da hierarquia das normas, porque algumas das correções que eu fiz, eu percebi que o pessoal confundiu um pouquinho. E colocou que, por exemplo, a Convenção Americana, ela tinha natureza de emenda constitucional. Então, não confunda, a Convenção Americana ela tem status de norma supralegal e não emenda constitucional. Embora tenha alguns posicionamentos doutrinários, mas que defendam que seja emenda constitucional, mas para a nossa prova aqui, para a OAB, pensem que então tem natureza de norma supralegal. E a última parte da questão, ela tratava da questão de conflito. Se você tem um conflito entre a Constituição e um tratado internacional que foi internalizado, que princípio é que vai reger esse conflito? É o princípio da supremacia da Constituição, que se o tratado está em descompasso com a Constituição, vai prevalecer a Constituição. Ok? Bom, era isso, era a questão 4. E passo aqui, devolvo a palavra ao professor Edivaldo. Obrigado, hein? E a pergunta que vem para nós aqui. A pergunta é, se for decreto que internaliza o tratado, se esse decreto pode sofrer controle de constitucionalidade, o que vocês acham? O decreto presidencial pode sofrer controle de constitucionalidade? Imagina que tem um decreto presidencial que incorporou um tratado que contraria a Constituição. Pode ou não pode? Rápido. Pode. Professor, o decreto regulamentar, pense comigo. Decreto regulamentar é aquele que regulamenta uma lei. Esse decreto regulamentar ele pode sofrer controle de legalidade, se o texto do decreto estiver de acordo com a lei. Até aqui, beleza? Para fins de ADIM, decreto regulamentar contrariando a Constituição, regra, não cabe controle de constitucionalidade para fins de ADIM, mas pode ser possível no caso do controle difuso, um MS, um HC, uma ação ordinária. Até aqui, beleza? Joinha? E a pergunta da
Angelita. Gostou também? Eu sou um cara sensacional. Tem umas coisas que eu não posso retweetar aqui para vocês, mas fica aí a homenagem às meninas que mandaram as manifestações. Daí perguntaram para mim, português pode propor ação popular? O que vocês acham? Rápido. Pode ou não pode? Pode se ele tiver reconhecido a natureza de cidadão, né, filho? Então, se ele pode votar aqui, ele é cidadão. E como tal, pode propor ação popular? Pode ou não pode? Rápido. Lógico que pode, né, filho? Lógico que pode. Uma vez perguntaram para mim, até estava conversando com o Lenz outro dia aí, ele assim, o que você acha aí do maior 16, maior 18? O maior 16, maior 18 é cidadão? O que você acha? Sim ou não? Rápido? É cidadão. Agora, aqui entre nós, por cautela, ele responde pelos atos no campo civil? Se ele fizer coisas sozinho, sem ninguém assinar junto com ele? Não. O que acontece no direito civil? Ele é assistido ou é representado? Maior de 16 anos, é assistido ou representado? Assistido, para evitar o quê? Que ele mova ações de modo inconsequente, alguém seja prejudicado e não tenha como entrar com uma ação de regresso de modo imediato. Por isso que às vezes você pede, assim, maior de 16 anos, é muito raro, hein? Maior de 16 anos contrata um advogado para propor uma ação popular. Eu já vi o juiz despachar. Peço que seja referendado o ato pelo responsável legal dele, para evitar que ele venha criar várias polêmicas. Aquele negócio, ação popular, quem é que propõe? O cidadão. Imagine que é um cidadão xarope, começa a propor um monte de ação popular. Já viu como é que é ficar o mundo? Então imagine um cara maior de 16, maior de 18. Um moleque, aborrecente. Aborrecente você não pode contrariar, né? Vamos, não sei o quê. Ah, não vou. Vamos ficar aqui. Ah, não quero. É o cara do contra. Imagine que ele comece a propor várias ações populares. Sem responsabilização, sem vinculação ao responsável. Ficaria complicado. Aqui para nós, para a prova. Maior de 16, maior de 18, pode propor ação popular? Pode. E você quer argumentar? Ele pode porque ele é cidadão. E cidadão está previsto na Constituição e na lei, beleza? Você pode colocar uma adendo. Em tempo, seria adequado, ou tendo como sugestão, que ele fosse assistido nos termos do que propõe o Código Civil. Percebeu, moçada? Você vai buscando fundamentos para ajudar o seu cliente. Bom, as demais perguntas que vieram, eu vou comentar com vocês amanhã. Amanhã a gente vai dar uma olhadinha em direitos políticos, até para a gente espancar as dúvidas que ficaram do simulado e do último exercício. E também tem aula com meu amigo PH, que vai falar de extraordinário especial no campo penal para vocês. Até aqui, beleza? Então, para quem vai descansar, beijinho para a mulherada, tchau para os homens. Amanhã a gente se vê. O pessoal que vai almoçar, depois do almoço a gente se fala. Tchau.